Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho da minha equipe para vocês. O trabalho se chama A Impermeabilização de Rios em Grandes Cidades, aplicação da animação como ferramenta de ensino e aprendizagem infantil. A equipe é composta por mim, pela Amanda Ferreira, Beatriz Munhoz, Mônica Costa Silva, Aline Souza Silva e foi orientado pela professora doutora Camila Molena de Assis. Bom, pessoal, animação é uma palavra que provém do latim, animatione, e os primeiros usos dela foram em 1868, com os flipbooks, aqueles livrinhos que no movimento dele, né, vão criando o processo de animação do personagem de fato. Nesse primeiro momento já surgem algumas dúvidas, né, do porquê a gente escolheu a animação como subsídio e ferramenta para o ensino infantil. E segundo muitos pesquisadores, tudo aquilo que a gente ouve e visualiza é gravado, memorizado de uma forma muito mais eficaz do que só a gente ler, né, a visualização ou só a gente escutar, ativando assim os dois sentidos em depois até de 3 dias do que a gente viu e escutou, a gente absorve uma porcentagem de 68% do conteúdo que nos foi presenciado. E bom, né? Qual seria também a importância da educação ambiental nos primeiros anos de vida da pessoa ou até atingir a fase da adolescência, que é o período que a gente trata aí, né? Dos 0 aos 14 anos. Bom, nosso embasamento teórico. No Brasil, o nosso processo de urbanização começou com a industrialização. Foi o marco principal que se deu das pessoas saindo de centros rurais, vindos para os centros urbanos. Então, a gente teve um acúmulo muito grande de pessoas. A gente não teve o planejamento adequado para receber todas aquelas pessoas para os centros urbanos. E foi o que aconteceu. O grande acúmulo sem o planejamento necessário para ocupar de fato a área. E com essa urbanização desenfreada, a gente teve modificação do solo, dos cursos hídricos e tudo isso agravou várias consequências. Bom, logo agora a gente tem a nossa tabela do quadro de enchentes, o que causou, o que acarretou devido a esse fenômeno. Então a gente pode ver que ao longo dos anos o número de mortos e afetados foram se agravando e aumentando gradativamente. Por quê? A cada ano, o processo de urbanização continua, mais pessoas vêm aos centros urbanos, até em busca de emprego, melhoria de vida, e ainda hoje a gente não tem um planejamento adequado e não é possível conter todas essas pessoas. Além das enchentes e cheias, a gente também tem um fenômeno que é apresentado na nossa animação, que são as inundações. Bom, as inundações também são caracterizadas por um fenômeno natural, mas que podem ser agravadas por interferência antrópica. Segundo Francisco, 2000, as inundações devido à urbanização são aquelas causadas pelo desmatamento intenso, pelo escoamento superficial e a impermeabilização do sítio urbano. Então, a gente pode aí visualizar no nosso quadro 1 os tipos de inundação ou cheias, né? Então, a cheia, inundação fluvial, que a causa dela são chuvas abundantes ou intensas, inundação de depressões topográficas, que a causa dela é retenção de água da precipitação por um solo ou substrato geológico. E o terceiro e último tipo, inundações urbanas, que são as chuvas intensas, sobrecarregadas dos sistemas de drenagem, artificiais e cheias. Bom, então voltando agora em um tópico dos primeiros slides, por que falar de educação ambiental na infância, o período aí que a gente compreende de 0 a 6 anos? É na primeira infância que o conteúdo é mais absorvido, segundo muitos pesquisadores. A criança absorve mais informações, corresponde melhores aos estímulos que são passados para ela. Nós apresentamos para ela uma fronteira nova, um repertório novo de conhecimento. A gente agrega melhor para ela
novas formas de relações com o meio em que ela vive de uma forma sustentável, que vai ensinar ela a ter atitudes sustentáveis, por exemplo, novas possibilidades e experiências. E com certeza, quando uma criança aprende algo novo, ela fala muito sobre o assunto, acaba disseminando aquilo que ela aprende, e com a animação, como foi dito lá atrás, ela vai gravar com uma forma melhor. Bom, agora falando um pouco sobre a construção de fato da nossa animação, né, o desenvolvimento da temática, nós utilizamos 2 aplicativos, o Animaker, que é um software, na verdade, de uma empresa de Delaware. Ele permite criar animações em 2D, apresentações, sejam elas para fins comerciais, estudantis. E uma coisa muito interessante é que ela trabalha com a ferramenta DAI, né, em inglês, que é algo próximo de faça você mesmo. Então permite que você solte ali sua criação, a sua imaginação e um pouco mais de liberdade para o autor trabalhar. Além disso, nós procuramos utilizar algo também que trouxesse mais acessibilidade para todos os nossos públicos. Então, nós utilizamos o aplicativo que chama HandTalk. Esse aplicativo, nós procuramos trabalhar um pouco com a acessibilidade de crianças surdas. Então, ao longo de toda a nossa animação, o que o personagem fala é traduzido para a linguagem de Libras, a nossa língua brasileira de sinais. Então, vai permitir que todas as crianças que tenham ou sejam surdas assistam a nossa animação e, de fato, entendam o conteúdo que está sendo passado. Bom, agora que a gente já está mais ambientado em como foi a nossa construção do trabalho, como foi a construção, de fato, da animação, vamos dar uma olhadinha em como ficou? Planeta Terra, aqui é onde vivemos, um lugar maravilhoso que todos compartilhamos. Tem desertos e praias, rios, mares e montanhas, também muitos animais, árvores e vegetais. Meu planeta eu vou cuidar, Olá, amiguinhos! O meu nome é Lili e hoje eu vou contar uma historinha sobre os rios. O rio é a casa de muitos peixinhos. Nosso dever é manter sempre a água do rio limpa, porque nós também precisamos do rio. Será que a gente está cuidando bem dos rios? Essas são as margens. Margens do rio, onde que a água tem um contato com a terra. Nela vivem insetos, frutos e plantas. Essas plantas seguram a terra para não desabar, além de ser alimentos para os peixes. Nossa, que ar gostoso! Que fresquinho! Até os passarinhos parecem estar felizes. Olha, quantos carros e prédios! Nossa, que quente! Esse calor deve ser porque não tem mais árvores. Que pena! Árvores deixam o ar fresquinho e puro. Nossa, tem gente pra lá e pra cá aqui. Olha o que o ser humano fez com a paisagem. O asfalto e as ruas são impermeáveis. Ou seja, a água não é absorvida pela terra quando chove. A água não vai parar no bueiro e depois no rio.
temos a construção na beira do rio. Quando o rio enche, as casas ficam cheias de água. Essas construções prejudicam a mata ciliar. E a mata ciliar protege o rio. Que triste ver esse rio cheio de lixo. Esses lixos vieram parar aqui por causa do ser humano. Isso tudo vai matar todos os peixinhos, que vai contaminar a água que a gente vai usar. Olha, todos esses lixos jogados no chão, que pena. Lixo vai parar lá naquele rio que a gente já mostrou. Nunca podemos jogar lixo no chão, pois ele deixa a cidade muito feia. E além disso, quando chove, ele vai parar no bueiro e vai chegar no rio, o que é muito triste. Esse lixo deve ser jogado no lugar certo. Eles devem ficar em lixeiras, como esta cinza. Lembre-se de levar esse material para coleta seletiva, como papel, metal, vidro e plástico. Olha como essa chuva tá forte! Até parece que vai cair o céu. Os prédios e as casas que estão próximos do rio estão ocupando uma área de enchente. E o leito do rio ocupará vilas e casas. Lixos que não foram descartados corretamente poderão entupir os bueiros e causarão uma inundação. Bom dia, seu Alfredo. Como vai? Bom dia, Lili. Vou bem. E você? Mais ou menos. Choveu muito e o rio transbordou. Muitas e muitas casas foram alagadas. Olha, Lili, sou um dos primeiros moradores desse bairro e vi com o passar do tempo as coisas se transformarem rapidamente. Construções de estradas e casas em torno dos rios. Pessoas se mudando para a cidade, poluição das vias, falta de educação ambiental do povo e logo vi que isso não iria acabar bem. Poxa, que pena! Mas se cada um fizer a sua parte, o mundo vai voltar ao normal e tudo vai melhorar. A natureza depende de nós para viver. Precisamos cuidar dela de muitas formas responsáveis. Por hoje é só. Tchau, amiguinhos! Vamos para a próxima aventura. E não se esqueça, cuide de nosso planeta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da animação. E agora falando um pouco dos nossos resultados e conclusões do trabalho. Então, a gente teve o processo de aprendizagem das crianças de conceitos ambientais de uma forma lúdica, simples e a gente também acessível para crianças que tenham alguma deficiência, por exemplo. Então, a gente teve os conceitos passados de inundação, cheia, enchente, processo de urbanização que acontece de forma lúdica, a personagem ele passa isso, por exemplo, conceitos sustentáveis de como descartar seu resíduo corretamente também. E também, por último, nesse cenário que a gente vive hoje também, é muito importante a gente empregar as tecnologias que já são comuns no nosso dia a dia para garantir que o ensino continue com as tecnologias que a gente possui nas nossas mãos. Então, é um software que já está no mercado há bastante tempo, desde 2014,
então a gente procurou utilizá-lo de uma forma rentável para a educação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E um bom congresso a todos!